A Universidade Federal de Rondônia, a UNIR, é entre as demais universidades federais do país a que tem um período de aula mais extenso no calendário acadêmico. A UNIR adota 21 semanas de aula por semestre letivo, incluindo os sábados, que totalizam 42 semanas de aula por ano letivo. Quando comparamos a UNIR com a Federal de Pernambuco, por exemplo, percebemos que aqui nós estamos trabalhando até 3 meses a mais de aula por ano do que se trabalha na UFPE. Essa forma de organização acadêmica dos cursos de graduação da UNIR limita o desenvolvimento de atividades acadêmicas para além da dimensão ensino nos cursos de graduação, uma vez que os estudantes estão com aula do primeiro ao último dia do calendário acadêmico. Então, os estudantes da UNIR, dos cursos de graduação, que conseguem desenvolver atividade de iniciação científica ou participar de projetos de extensão, o fazem em contraturno, em finais de semana, mas não no horário regular dos seus cursos de graduação. No intuito de entendermos as origens desse modelo acadêmico adotado pela UNIR, nós realizamos uma pesquisa documental e uma pesquisa bibliográfica. Nós começamos a nossa pesquisa fazendo uma análise comparada da UNIR com as demais universidades federais do país. E constatamos que, entre as 69 universidades federais do país, a UNIR é a única que adota crédito de 20 horas nos seus cursos de graduação. Percebemos também que a maioria das universidades federais adota um crédito de 15 horas. Então, para entendermos melhor como a UNIR chegou a esse modelo acadêmico vigente atualmente, nós precisamos fazer uma análise documental em um período, inclusive, anterior à existência da própria UNIR. Ao longo da pesquisa documental e bibliográfica que realizamos para compreender as origens desse modelo acadêmico vigente na UNIR, nós constatamos, então, que a UNIR, de fato, passou por uma contra-reforma universitária ao longo da sua existência. E para compreendermos isso do ponto de vista histórico, precisamos voltar ao início do século XX. É do início do século XX a origem das primeiras reformas universitárias no continente latino-americano. E aí Córdoba é uma referência para os demais movimentos de reforma universitária que vão se dar ao longo do século XX. Nós vamos identificar no Manifesto de Córdoba justamente a reivindicação de uma universidade que não fosse pautada única e exclusivamente pela dimensão ensino, mas que se abrisse para pesquisa e para extensão. Os estudantes de Córdoba reivindicavam que a universidade proporcionasse uma formação pela pesquisa, que proporcionasse um ambiente de produção de novos conhecimentos, e não apenas de reprodução daqueles conhecimentos que haviam já sido produzidos em universidades da Europa ou dos Estados Unidos. De certa forma, aquelas reivindicações do movimento de Córdoba vão se refletir nos movimentos por reforma universitária no Brasil ao longo do século XX. Então, por exemplo, em 1961, no encontro que a UNE realiza em Salvador, pela reforma universitária no Brasil, nós vamos identificar na Declaração da Bahia, que foi o documento que resultou desse encontro, justamente essas reivindicações para que a universidade brasileira superasse a universidade auleira, centrada na dimensão ensino, e garantisse espaço para o desenvolvimento de pesquisa e de extensão, para que as universidades brasileiras formassem pela pesquisa e não ficassem limitadas à dimensão ensino. Em relação à duração do calendário acadêmico, o primeiro marco histórico importante na nossa análise vai ser a primeira LDB, a Lei 4024 de 1961, que estabelece então que no ensino superior no Brasil o ano letivo teria duração mínima de 180 dias. Mas é importante ressaltar que desde a primeira LDB nunca se disse em nenhuma lei no Brasil quantos dias letivos deveriam ter as universidades brasileiras. O que se estabeleceu a partir da primeira LDB foi um mínimo de dias de efetivo trabalho escolar. Esse é o termo que está na lei. Então, da primeira LDB, ficou estabelecido que o ano letivo nas universidades brasileiras deveriam ter a duração mínima de 180 dias de efetivo trabalho escolar. Então, eu ressalto que a LDB não se referia a dias letivos ou dias de aula, Então nós tínhamos um mínimo de 180 dias de efetivo trabalho escolar, o que incluía dias de aula, mas não ficava limitado a esse tipo de atividade. Na sequência das mudanças que vão ocorrer no país a partir de então, vem a reforma universitária de 1968, já sob ditadura militar. Mas, paradoxalmente, a reforma de 68, apesar de estarmos já sob ditadura militar, inclui, de certa forma, parte das reivindicações dos movimentos por reforma universitária no Brasil que se dava até então, principalmente em relação à flexibilização do currículo, porque até 1968 estava vigente no Brasil o modelo seriado de cursos de graduação, ou seja, os cursos não eram organizados como são hoje, em matrículas por disciplina,
em regime semestral. Era um curso geralmente com duração anual. Então o aluno entrava, se matriculava num grupo de disciplinas e passava o ano estudando. A partir da reforma universitária de 1968, há uma flexibilização dos currículos dos cursos de graduação nas universidades brasileiras, que passam então a abandonar o modelo de cursos seriados que estava vigente até então, para a matrícula por disciplina em regime de crédito. Na sequência do nosso levantamento, nós vamos identificar um marco importante em 1971, com a indicação número 4 do Conselho Federal de Educação, que propôs às universidades brasileiras adotarem o sistema de crédito e a matrícula por disciplina. Essa indicação número 4 ela foi aprovada pelo Conselho Federal de Educação por meio do parecer 331 de 1971, e a partir de então as universidades brasileiras passaram a adotar a matrícula por disciplina e o regime de créditos, convencionando-se crédito como sendo de 15 horas, ou seja, o equivalente a 1 hora de atividade acadêmica por semana durante um período de 15 semanas. Então, quando a UNIR é criada em 1982, as universidades brasileiras estavam sob a vigência do sistema de crédito e matrícula por disciplina. Então, a UNIR vai adotar de 1982 até 1999 crédito de 15 horas, conforme se analisa dos seus documentos internos. Matrículas curriculares de curso de graduação, histórico de estudante de graduação, documentos dos conselhos superiores. O reflexo disso para o calendário acadêmico da UNIR é que nesse período de 82 a 99, os semestres letivos da UNIR tinham de 16 a 19 semanas de aula. Então nós tínhamos crédito de 15 horas com semestres letivos de 16 a 19 semanas de aula. Ao longo dos anos 90, transformações importantes vão acontecer no país, com a chegada à presidência da República de Fernando Henrique Cardoso, que vai promover uma contra-reforma universitária ao longo dos seus 2 governos, sob influência de diretrizes neoliberais do Banco Mundial. Então, entre outras coisas, o Banco Mundial publica, em 1994, uma obra intitulada O Ensino Superior, as lições derivadas da experiência, em que indica, entre outras coisas, a necessidade de diferenciação entre as instituições de ensino superior, a diversificação das fontes de financiamento, o estreitamento das parcerias público-privadas e a própria mercantilização do conhecimento. As diretrizes neoliberais do Banco Mundial, então, são incorporadas pelo governo FHC a partir da reforma do Estado, um documento que ficou intitulado Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado, e resultam desse período pelo menos 2 marcos importantes para a nossa compreensão das transformações pelas quais a UNIR vai atravessar nesse período. Uma delas é a atual LDB, a Lei 9394 de 1996, e a outra é a Lei 9678 de 1998, também conhecida como Lei da GED. Então, em 1998 ocorre no Brasil uma greve coordenada pelo ANDE, Sindicato Nacional, e na pauta dessa greve estava a recomposição salarial. Mas o governo FHC, ao invés de conceder o reajuste reivindicado, a recomposição salarial, encaminhou um projeto de lei para o Congresso Nacional criando uma gratificação que ficou conhecida como GED, Gratificação de Incentivo à Docência. A lei de criação da GED estabeleceu que cada universidade deveria criar o seu próprio regulamento interno para o pagamento da GED, porque nem todos os membros do corpo docente das universidades receberiam a GED. Inspirada em diretrizes neoliberais, só seria feito o pagamento da GED para os docentes que cumprissem uma quantidade de tarefas, o que incluía dar uma quantidade de aulas por ano. Então, em relação à GED, alguns docentes não receberiam a GED, o valor mínimo da GED seria em torno de R$ 47, e conforme os docentes apresentassem uma produção que incluía dar aulas, desenvolver pesquisa e extensão, poderia se chegar a um valor em torno de R$ 780 de gratificação. Então a GED não seria paga automaticamente para todos os membros do corpo docente das universidades. Para ter direito a receber as GED, os docentes deveriam comprovar a realização de uma certa quantidade de tarefas. Então na UNIR se instituiu em 1999 uma comissão para elaborar o regulamento interno para o pagamento da GED. Essa comissão ficou composta por 5 docentes e uma servidora técnica.
A Comissão Interna de Regulamento da GED concluiu seus trabalhos em 14 de outubro de 1999 e encaminhou uma minuta de resolução para o presidente do CONCEP, na época era CONCEP, com o indicativo de que se aprovasse por ad referendo, eu imagino porque estavam já no final do prazo concedido pelo MEC para o regulamento de pagamento da GED. E tal qual indicado pela comissão, de fato o presidente do CONCEP, no dia 15 de outubro de 1999, aprova ad referendo do CONCEP a resolução que regulamentou o pagamento interno da GED na UNIR. Essa resolução 318 CONCEP de 1999 é central para compreendermos o modelo de organização acadêmica adotado pela UNIR a partir daí. É o primeiro documento interno da UNIR em que vai constar a duração do ano letivo e das semanas de aula. Ela define que o ano letivo vai ter no mínimo 200 dias letivos e 40 semanas de aulas. Então, a partir da resolução 318 CONCEP, a UNIR passa a adotar no mínimo 200 dias letivos de aula por ano, com 40 semanas de aula por ano, o que dá no mínimo 100 dias letivos por semestre e 20 semanas de aula por semestre. Apesar da resolução 318 CONCEP tratar da regulamentação do pagamento da GED, que era uma matéria de natureza remuneratória, ela vai ter um reflexo direto na organização acadêmica dos cursos de graduação. Porque ao definir que os professores, o corpo docente, estava obrigado a dar 40 semanas de aula por ano, ou no mínimo 20 semanas de aula por semestre, automaticamente essa resolução implicou rever o crédito acadêmico na UNIR. Porque se a UNIR adotava até então crédito de 15 horas, os professores iam dar aula por 16 a 19 semanas, esgotariam a carga horária das suas disciplinas e não teriam mais aulas para dar. Então, como receberiam a GED? A partir de então, nós vamos verificar nos documentos internos, nos pareceres e resoluções dos conselhos superiores, a exigência de que os cursos se adequassem ao crédito de 20 horas. Então, especialmente no âmbito da Câmara de Ensino, agora a Câmara de Graduação, os pareceres indicavam nos processos de reformulação curricular ou de criação de novos cursos que a carga horária dos cursos deveriam se ajustar ao múltiplo de 20 horas. Mas no ano de 1999, as exigências que foram feitas no âmbito da Câmara de Ensino para que os PPC se ajustassem ao crédito de 20 horas foram sem nenhuma norma prévia vigente no âmbito da universidade. Foi uma interpretação exclusiva dos conselheiros e conselheiras que ocupavam os espaços de decisão naquele momento, que interpretaram de forma equivocada os artigos 47 e 57 da LDB. Há uma figura central nesse processo que é o professor Padre Zenildo. A maioria dos pareceres de reformulação de PPC nesse período passaram pelas mãos do professor Padre Zenildo. Nesse período, pelo menos em boa parte dele, ele foi presidente da Câmara de Ensino, atualmente Câmara de Graduação, e centralizou em si mesmo a relatoria desses processos de reformulação de PPC. E nós vamos identificar então nos pareceres do Padre Zenildo a exigência de que os cursos de graduação adotassem crédito de 20 horas. Importante ressaltar que nesse período nós não temos na UNIR uma resolução, uma normativa interna que impusesse crédito de 20 horas. Nós estamos até hoje, sob vigência do parecer do Conselho Federal de Educação, que estabelecia matrícula por disciplina créditos de 15 horas. O que explica que até hoje a maioria das universidades federais tem crédito de 15 horas. Mas, por uma interpretação equivocada dos artigos 47 e 57 da LDB, a UNIR passa a obrigar os seus cursos de graduação a adotarem crédito de 20 horas. Na sequência, no ano de 2000, há uma reformulação do Regimento Geral da Universidade e nós vamos verificar, então, a partir do Regimento de 2000, no artigo 67, a definição de crédito de 20 horas. Então, a Resolução 318 CONCEP não vai afetar apenas a duração do ano letivo na Universidade Federal de Rondônia. Vai afetar também a carga horária de trabalho docente. Porque para cumprir o artigo 57 da LDB em 40 semanas de aula por ano, ou 20 semanas de aulas por semestre, os professores da UNIR e as professoras ficaram obrigados a dar no mínimo 2 disciplinas de 80 horas por semestre. Se o crédito é de 20 horas, então você precisa dar no mínimo 8 aulas por semana durante 20 semanas para cumprir o artigo 57 da LDB. Enquanto em outras universidades federais, que não fizeram essa interpretação exclusiva que a UNIR fez nesse período da LDB, continuaram exigindo do seu corpo docente o mínimo de 2 disciplinas de 60 horas.
Isso está vigente até hoje. Enquanto aqui na Unir nós somos obrigados a oferecer no mínimo 2 disciplinas de 80 horas por semestre, nas demais universidades federais essa exigência é menor. Então, nas universidades que adotam CREA de 15 horas, por exemplo, os docentes estão obrigados a oferecer 2 disciplinas de 60 horas por semestre, no mínimo. Então, a partir da Resolução 308 CONCEP, se estabelece na UNIR uma contra-reforma universitária interna, porque vai se estabelecer o Plano de Diretriz de 1999 a 2002, impondo uma ampla reforma curricular de todos os cursos de graduação. E entre as mudanças implementadas nesse período está justamente a adoção do crédito de 20 horas, com as consequências para o calendário acadêmico e para a carga horária de atividade docente. Como efeito dessas mudanças, quando analisamos a série histórica dos calendários acadêmicos, vamos perceber então que no ano de 2000, pela primeira vez, o calendário acadêmico da UNIR tem mais de 20 semanas de aula, né? Chegando aí a 21 semanas de aula, porque existem feriados a serem repostos ao longo do semestre letivo, então não é possível fechar o calendário em 20 semanas com crédito de 20 horas. É importante ressaltar que o próprio professor Padre Zenildo, que foi figura central na transição do crédito de 15 horas para o crédito de 20 horas na UNIR, ao longo da sua atuação na Câmara de Ensino, ele percebeu o equívoco que haviam cometido no ano de 1999 em relação aos artigos 47 e 57 da LDB. Então, ao relatar em 2004 o processo de reformulação do calendário acadêmico da UNIR daquele ano, ele vai constatar que, de fato, o artigo 47 da LDB não fazia menção a dias letivos, mas sim a dias de efetivo trabalho acadêmico. E nós vamos encontrar no parecer, então, do Padre Zenildo, na reformulação do calendário acadêmico do ano de 2004, esse insight, esse esclarecimento, que o leva a concluir, então, que aquilo estava errado, mas, como já havia sido alterado o regimento geral da UNIR, aquilo já estava no regimento geral, o crédito de 20 horas, não foi possível alterar. Então, o que o Padre Zenildo conseguiu no ano de 2004 foi aprovar um calendário acadêmico com 18 semanas de aula, mas com sábados letivos como consequência. A partir de então, em todos os anos em que a Universidade Federal de Rondônia teve um calendário acadêmico com menos de 20 semanas de aula, obrigatoriamente teve que se estabelecer os sábados letivos. Em 2017, outra mudança importante aconteceu na UNIR, que aprofundou o problema do calendário acadêmico nos cursos de graduação. Foi nesse ano que o Conselho aprovou a Resolução 500, definindo então que a duração da aula na UNIR seria de 50 minutos e não mais de 60 minutos. Então, a partir daí, nós temos uma combinação de crédito de 20 horas, estabelecidos pelo artigo 67 do Regimento Geral, com aulas de 50 minutos, estabelecido pela Resolução 500, CONCEP de 2017. Essa combinação de crédito de 20 horas com aulas de 50 minutos implicou estender ainda mais o calendário acadêmico da Universidade Federal de Rondônia, porque, tomando como exemplo uma disciplina de 80 horas, com crédito de 20 horas e aulas de 60 minutos, você conseguiria esgotar a carga horária da disciplina em 20 semanas. Mas com aula de 50 minutos, você precisa trabalhar até 24 semanas para conseguir esgotar a carga horária de uma disciplina de 80 horas. Porém, com 24 semanas de aula, você invade os 45 dias de férias que o corpo docente tem direito. Então, é impossível trabalhar com crédito de 20 horas e aula de 50 minutos em um ano letivo na UNIR sem que se adote sábados letivos. Então, a Resolução 500, além de estabelecer que a aula seria de 50 minutos, impõe que os sábados agora serão sábados letivos. Então, a partir da Resolução 500, CONCEA de 2017, a UNIR adota a escala 6x1, ou seja, agora a semana não tem mais 5 dias letivos, mas sim 6 dias letivos, que são necessários para que seja possível esgotar a carga horária das disciplinas com crédito de 20 horas e aulas de 50 minutos, sem que com isso se invada os 45 dias de férias que o corpo docente tem direito. Então, essa é a atual realidade da UNIR. A UNIR tem hoje crédito de 20 horas, com aulas de 50 minutos, que resultariam em 24 semanas de aula, mas que foram convertidas em 21 semanas de aula com todos os sábados letivos. Na continuidade da nossa análise, nós verificamos que, como se não bastasse o problema no âmbito dos cursos de graduação, a UNIR adota, a partir de 2023, o crédito de 20 horas também para os seus cursos de pós-graduação. Então, aquilo que já vinha acontecendo no âmbito dos cursos de graduação, de se dar ênfase à dimensão ensino, ocupando todo o tempo do calendário com aulas, agora, a partir de 2023, passa a ser imposto também para os cursos de graduação, que agora precisam adotar na UNIR crédito de 20 horas.
Então, ao final desse estudo, nós constatamos que, de fato, a UNIR é a Universidade Federal com o período de aula mais extenso do calendário acadêmico, é a única Universidade Federal com crédito de 20 horas, uma coisa está relacionada à outra. Isso faz com que tenhamos até 3 meses a mais de aula por ano em relação a outras universidades federais do país, e fizemos uma proposta de mudança desse cenário a partir de uma discussão que acumulamos aqui no campus de Paraná. Essa proposta ela passou aqui pelo Conselho de Campus, subiu para o Conceia e se encontra atualmente na Câmara de Graduação. A Câmara de Graduação achou por bem instituir uma comissão de estudo do tema para dar os encaminhamentos possíveis e necessários. Então, nesse momento, existe uma comissão designada pela Câmara de Graduação para estudar essa matéria e propor uma nova regulamentação. A proposta do campus de Paraná é que a UNIR volte a adotar crédito de 15 horas, conforme adotava ao longo dos anos 90 e conforme se adota na maioria das universidades federais do país. Caso a UNIR venha adotar novamente crédito de 15 horas, então será possível reduzir as semanas de aula do semestre das atuais 21, com todos os sábados letivos, para 15 semanas, ou 17, 18 semanas sem sábados letivos, porque a UNIR tem aula de 50 minutos. Então, caso a UNIR adote crédito de 15 horas, seria possível trabalharmos com um semestre letivo de 18 semanas de aula sem sábados letivos. Especificamente quanto a cumprimento de carga horária dos cursos de graduação, que está estabelecido em cada uma das respectivas DCN, eu vou citar aqui o caso das licenciaturas. No caso da licenciatura, nós estamos agora com a Resolução 4 de 2024 do Conselho Nacional de Educação, e a partir da qual vai se promover uma ampla reforma curricular dos cursos de licenciatura da UNIR. É uma oportunidade de se ajustar os créditos de 20 horas para 15 a partir dessa Resolução 4 de 2024. Vale ressaltar que a Resolução 4 de 2024 não diz que a carga horária mínima das licenciaturas seriam de 3.200 horas de aula. O que está no texto da resolução é que o mínimo é de 3.200 horas de efetivo trabalho acadêmico, de atividades acadêmicas. Então, o que se inclui no efetivo trabalho acadêmico, para além de aula, são todas as demais atividades que se fazem com os estudantes na universidade, incluindo a iniciação científica e a extensão. Então, caso a UNIR volte a adotar o crédito de 15 horas nos seus cursos de graduação, a partir da Resolução 4 de 2024 das licenciaturas, por exemplo, pode-se trabalhar ao longo de uma semana de segunda a sexta-feira, sem sábados letivos, com disciplinas de 60 horas, 4 créditos. Isso daria 300 horas de aula por semestre. Então, para que um curso de licenciatura seja concluído em 4 anos, que é o tempo mínimo exigido pelo Conselho Nacional de Educação, nós teríamos que trabalhar 400 horas por semestre. Com 5 disciplinas de 60 horas, de segunda a sexta-feira, nós cumprimos 300 horas por semestre. Então, sobram 100 horas a serem trabalhadas com outro tipo de atividade que não seja aula. Como agora nós temos a curricularização da extensão, parte dessa carga horária seria trabalhada como extensão e uma parte como iniciação científica, desenvolvimento de outros projetos que não sejam aulas. Com isso, nós teríamos de 15 a 18 semanas de aula por semestre, sobraria espaço no semestre para desenvolvimento de outras atividades, como os eventos, participação em atividades de campo, em atividades de laboratório, que hoje não é possível, porque nosso calendário está preenchido com aula do primeiro ao último dia do ano letivo. Então, caso a UNIR volte a adotar o crédito de 15 horas, como já fazia ao longo dos anos 90 e como ainda hoje fazem a maioria das universidades federais, nós teremos a oportunidade de abrir espaço no currículo e no calendário para outro tipo de atividade acadêmica que não seja apenas aula. Nos cursos de licenciatura, por exemplo, nós teríamos a oportunidade de trabalhar com 5 disciplinas de 60 horas de segunda a sexta-feira, sem sábados letivos, que totalizariam 300 horas de ensino por semestre, e teríamos aí 100 horas disponíveis para pesquisa e extensão, com espaço no calendário acadêmico para ser desenvolvido. Isso não seria uma novidade, porque as demais universidades federais que trabalham com crédito de 15 horas assim já o fazem, com eventos de verão, eventos de inverno, as atividades de pesquisa e de extensão, para além da carga horária que é trabalhada em sala de aula na dimensão ensino. Obrigado.